Depois de tomarmos um esporro da produção pelo começo malfadado, vamos aqui debater os assuntos que são notícias e são importantes para o Mengão. E como nós sempre fazemos quando ela está aqui, abrilhantando o nosso programa, a Carla Araújo vai contar como é que foi o dia na Gávea. Fala, Carlinha. É isso aí, né? O Flamengo se representou hoje, ontem teve folga, né? Depois do clássico contra o Vasco, então nenhum jogador treinou ontem. E aí hoje teve a representação agora na parte da tarde. Foi lá na Gávea ainda, mas vai ter mudança provavelmente para os próximos dias, ainda não é confirmado o que vai ser para amanhã. Na verdade, a gente recebeu a agenda do Flamengo ainda como Gávea amanhã. Mas agora, no início da noite, o Flamengo conseguiu uma liminar para o uso do Ninho do Urubu. A gente soltou a matéria lá no coluna do Flamengo.com. Uma liminar que pode retornar aos treinos no Ninho. Mas o que significa isso? Uso de campo, vestiário, o refeitório também, mas sem uso, sem poder cozinhar, né? Ainda não pode ser usados os dormitórios e nem o segundo andar do novo módulo, né? Então, basicamente, campo, vestiário e não pode dormir. Então, seria o que, né, basicamente, treino tá liberado. Mas ainda não é confirmado o que vai ser para amanhã. Acho que o Flamengo está tendo uma reunião agora na diretoria, entre os dirigentes, para definir mesmo, ver se eles vão conseguir. Tinha um documento que havia que fazer um pagamento e acho que ainda vão esperar esse pagamento ser confirmado. Enfim, se não for amanhã, com certeza o treino de quinta-feira vai ser já no Ninho do Urubu, por já ter conseguido essa liminar na justiça. Ainda estamos aguardando se o de amanhã vai ser. É importante dizer que o treino de amanhã ia ser de manhã e mudou para tarde. Então, provavelmente mudou para tarde, já com essa expectativa de conseguir a liberação e poder ser no Ninho do Urubu. Se fosse de manhã, eles teriam menos tempo aí para conseguir resolver isso. Então, essa foi uma notícia bem importante que surgiu agora há pouco tempo. Então, o treino de hoje ainda foi ali na Gávea. A gente teve coletiva com o Diego Ribas antes do treino. Não vou ficar falando das aspas dele aqui, né, pra gente não se estender por muito tempo. Então, lá no coluna do Flamengo.com tem algumas matérias das aspas dele, mas o principal que ele falou foi realmente sobre esse jogo de quarta-feira. Falou um pouco sobre a questão de rodar elenco, falou um pouco sobre a importância da vitória contra o San José, mas colocando aí em pauta que não adianta ganhar do San José fora de casa, chegar aqui no Maracanã e perder. Então, para a vitória contra o San José ter valido, as vitórias aqui vão ter que existir, né? Enfim, a gente falou também um pouquinho sobre o Rodinei, a gente perguntou para ele, né, se ele conversou com o Rodinei, sobre o que aconteceu no jogo contra o Vasco. Enfim, tem alguns assuntos lá que o Diego Ribas falou, e depois teve o treino. Aí, em relação ao treino, que eu acho que é o assunto que a gente vai debater primeiro aqui com vocês, foi em relação ao time que o Abel Braga treinou. A gente só acompanhou o aquecimento, enquanto a gente esteve lá. O Abel não distribuiu os coletes, né, que é o que define mais ou menos como que o Abel Braga vai treinar essa equipe para quarta-feira. Só pontuando uma coisa, vai ter muita gente aí perguntando sobre o pessoal que estava lesionado, né? Rodolfo continua trabalhando separado do grupo, ele fez academia um pedaço do treino de hoje, depois ele foi para o campo, correu em volta do campo, assim como o Lincoln, mas os dois de tênis, assim, nem chegaram a fazer alguma atividade com bola separado, muito menos com o resto do grupo, então nenhum dos dois vai estar disponível ainda. O Uribe estava treinando normalmente com o grupo, então provavelmente ele vai poder estar à disposição na quarta-feira. Mas teve uma novidade em relação aos lesionados, que foi o Vitinho, né? O Vitinho saiu com dores da partida contra o Vasco. Ele fez exames hoje e foi constatada uma lesão no adutor. Deixa eu só ver aqui para confirmar com vocês. Foi constatada uma lesão no adutor da coxa esquerda do Vitinho. Então, o Vitinho não vai estar à disposição na quarta-feira. O Vitinho vinha sendo reserva, né? Provavelmente ele nem seria titular na quarta-feira, mas ele é reserva imediato do Bruno Henrique, e aí perde-se o reserva, o banco do Bruno Henrique, né, que seria. E aí, vamos falar o que interessa, né? O time que o Abel Braga treinou hoje, não é confirmado que esse vai ser o time de quarta-feira, até porque ainda tem o treino de amanhã, enfim, muitas coisas podem acontecer, mas já é aí um indício de como vai entrar esse Flamengo para enfrentar a LDU. E o time foi muito parecido com o que enfrentou o San José, com uma mudança: a saída do Arrascaeta e a entrada do Everton Ribeiro. Então, aí, só para lembrar vocês aí mais ou menos como é que estava o time, Diego Alves,
Diego Alves, Pará, Rodrigo Caio, Léo Duarte, René, Cuejá, Arão, aí seria, antes estava o Arrascaeta, seria agora Everton Ribeiro, né? Diego, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Então, hoje foi esse o time titular do Abel Braga. Ainda vamos ver amanhã, mas basicamente é o que deve se desenhar para quarta-feira. Falei muito, mas acho que falei bastante coisa importante. Posso falar palavrão, produção? Meu Deus do céu. Não, né? Então tá bom, não pode falar palavrão. Manda um abraço pra galera que tá chegando aqui. Então falem vocês aqui no chat os palavrões. Emilson Paixão, Vinícius Santos, Thiago Risselli, Luiz Gustavo Moraes, Henrique Beracan, Elias Castro, Cauã da Silva, Rafael Souza, Douglas Siqueira, Liedson Menezes. Todo mundo aqui chegando, dando o alô. Também está por aqui o Edgar Rosa Rodrigues, o Adeilson Gonçalves, o Matheus Nascimento, o Marcos Obatalá. E a galera toda chegando aqui, a galera já preocupada. Preocupada não, né? Triste, né? O nosso querido técnico, Abel Braga, não consegue montar o time com o De Arrascaeta, né? Vai deixar o De Arrascaeta no banco. É de deixar a gente agoniado, né, Antunes? Demais, cara, demais. A gente vê a qualidade enorme que o Arrascaeta tem, de passe, de lançamento, visão de jogo. Ele dá uma dinâmica totalmente diferente ali. E o cara não consegue de jeito nenhum colocar o cara em campo. É óbvio que a gente pode pensar em duas possibilidades. Se ele não quer tirar o Arão, ele tem que tirar o Diego. Se ele não quer tirar o Diego, ele tem que tirar o Arão. E tem que colocar o Arrascaeta de qualquer jeito nesse time. Tirando o Arão, dá para colocar ele como meia esquerda, o Diego como meia direita. Aí vai sacrificar o Diego? Vai. O Diego pode jogar mal? Pode. Mas jogar pior do que o Arão tá jogando, eu acho que ele não vai jogar. E ele fazer aquela recomposição maior ali, como entre aspas, um segundo volante. Mas muito mais atuando como meia. Que o Arão joga, né? O Arão joga muito mais como meia do que como um segundo volante. Então, sabe, dá pra ele fazer, cara. Só que ele não quer. É isso que a gente fica abismado de ver um técnico diante de uma solução simples e não quer tomar. Aí é que entra aquele jogo de ser muito cabeça dura. Ele quer ir com a convicção dele até o final. Ele quer, sabe, não vejo outra explicação. Tá sendo muito cabeça dura por uma situação que pode ser resolvida e simples. Não é muito complicado. A gente já mostrou aqui diversas vezes, até na mesa tática a gente também já falou sobre o posicionamento do Arão. O Arão não atua como segundo volante, ele atua como meia. Se o cara que é segundo volante atua como meia, por que não colocar o meia, então? Então, sim, cara, são perguntas que ficam na nossa cabeça, são perguntas que a gente faz aqui, são coisas que a gente traz sempre aqui, mas o Abel continua com esse mesmo pensamento. Medíocre, porque não tem como deixar um cara com o potencial que o Arrascaeta tem no banco para deixar o Arão em campo. E posso fazer um comentário em cima do que o Antunes falou? Que aqui você manda, aqui você nem pede, que você manda. Eu não mando em nada, não é assim. Que ontem o Arrascaeta foi ontem, olha, perdeu no tempo. Sábado, o Arrascaeta foi um dos únicos amazonamistas depois do jogo com o Vasco. E eu perguntei pro Arrascaeta como é que ele tinha se sentido naquele jogo específico, que ele jogou numa posição que é mais comum para ele do que ele vinha jogando, né? Quando o Arrascaeta jogava até sábado era sempre na direita. E aí ele respondeu com: eu tenho que me adaptar à posição que o treinador me coloca, né? E aí eu acho que é até um ponto legal pra gente jogar aqui. E será que o jogador tem que se adaptar sempre à posição que o treinador coloca, né? Porque ele falou isso, mas a gente sabe que ele sentiu muito mais à vontade no sábado do que, enfim, em outras vezes que ele jogou, né? O jogador tem que tentar se adaptar, né? Claro. Mas aí a conseguir... Eu até acho que pela característica do De Arrascaeta e pela qualidade dele, eu acho bem possível que ele vá se adaptar. Não vejo nenhum problema nessa adaptação. Só que essa adaptação demora, né? Um time...
E tem outros fatores que complicam a adaptação do De Arrascaeta jogando pela direita. A primeira, porque faz muito tempo que ele não joga, não sei nem se ele jogou antes pela direita. A segunda é que o time está uma zona, o time continua uma zona, e é muito provável que o time seja uma zona na quarta-feira. Então, olha só, o cara tem que se adaptar, jogar de uma maneira diferente da qual ele vinha jogando, tentar fazer, porque ele é um meia. O meia precisa de jogadores para ele dialogar, né? Para fazer triangulações, para trocas de bola. Ele precisa se adaptar na posição que ele não está acostumado e tentar achar alguém capaz de fazer essa triangulação. Ali pela direita tem o Pará, que não é o mais exímio dos laterais, muito pelo contrário, e acontece com muita frequência de quem quer que esteja jogando lá, normalmente o Everton Ribeiro, fica muito isolado, não tem nenhuma aproximação. O Arão se coloca entre as linhas de ataque, né, entre a linha de ataque, na linha de ataque, ou seja, na linha de defesa adversária, colado ao zagueiro, não é uma opção para triangulação, e o jogador acaba ficando muito isolado. Então, a culpa de uma falta de produção de qualquer meia do Flamengo cai também na zona que é o time do Flamengo. O Flamengo vai andando para trás. Alguém quer comentar o meu comentário? Não, assim, eu concordo, assim, em tudo. Na verdade, até acho que a questão do Arrascaeta é bem curiosa. Pedindo a licença, né, de seguir a linha de raciocínio que o Mauro César levantou no linha de passe, né, ontem à noite, é bem curioso o caso do Arrascaeta mesmo. Mal comparando, imagina só, o Real Madrid, ou sei lá, Manchester City. Manchester City chega o Guardiola e fala: quem é o craque do campeonato inglês, né? Um jogador bom que eu quero pro meu time. Eu quero o Salah. Salah, vem cá, vamos jogar no meu time. Aí faz a contratação mais cara, né, do City. Toda a pompa, todo mundo esperando. Aí quando começa a temporada, fala: Salah, olha só, você é a contratação mais cara, veio com um jogador com destaque, mas a partir de agora você vai jogar, tá? E se jogar, no lugar que sobrar. Tá? Você vai se encaixar em outro lugar, você não vai ter oportunidade onde você joga, mesmo só em uma outra oportunidade. É estranho, né? Mal comparando, é mais ou menos o que está sendo feito com o Arrascaeta aqui. A gente contrata o jogador por um valor estratosférico, bem acima do mercado brasileiro, o valor mais caro da nossa história, e a gente fica à mercê de botar ele onde deu, onde sobrou. É estranho isso. Dito isso, eu acho que o desempenho do Arrascaeta, né, se deve também a ele ter jogado mais centralizado, mas principalmente por, talvez, nesse ano, ter sido a trinca que melhor funcionou junta nessa parte daí. Tanto o Vitinho quanto o Everton Ribeiro, os três fizeram um bom jogo, fez um bom jogo. Não teve nenhum nem outro, né, que foi mal. Em outras oportunidades a gente tinha um indo muito bem, o Bruno Henrique indo bem, o outro indo mal, e por aí por diante. Mas dessa vez os três fizeram um jogo legal. Então talvez tenha facilitado justamente essa troca, né, de posição, troca de passe, porque eles se entenderam. Mas muito mais, eu acho que por um talento individual, por uma química que formou ali, do que por um planejamento. Eu vejo muito, muito perdido o time do Flamengo ainda. Antunes. Concordo exatamente com o que o Pedro falou. Eu acho que o exemplo melhor não tem. Concordo exatamente com o que ele falou. O exemplo foi perfeito. Não tem como, cara, você chegar e contratar um cara, pagar milhões por ele e falar assim, ó, o que sobrar aqui, você vai entrar. O que sobrar aqui de uma vaga no time titular, você vai jogar e você vai ter que se adaptar a isso. Mostra que realmente tá uma bagunça. Não tem cabimento, cara. Eu vejo que não tem cabimento o que o Abel tá fazendo. Infelizmente, a gente tem que conviver com isso e sabendo que tem jogadores piores jogando no time titular, podendo dar espaço pro Arrascaeta. Muito se falou aqui no chat, eu até acabei perdendo, me desculpa, eu acabei perdendo o nome aqui do rapaz que falou a respeito de se for tirar o Arão, por que não colocar o Pires, sendo que o Pires marca melhor do que o Arrascaeta, sendo que o Arrascaeta não joga. O Arão não tem uma excelência na marcação. E se for para poder fazer essa função, o Diego também tem bastante disposição para poder fazer uma marcação, uma recomposição ali. Não tá marcando como o Pires da Mota, mas fazer uma recomposição em número. Isso já é uma vantagem muito grande. Hoje em dia, se você
se reparasse na questão do jogo contra o Vasco, os nossos meninos ali jogando na zaga, estavam cometendo muitas faltinhas bobas perto da área, por quê? Posicionamento errado e agressividade na hora da marcação, sendo que aquele momento ali era só cercar. Então você só cercando, você já está marcando o jogador. Óbvio que poderia vir um segundo e fazer, com a marcação dele, encaixando a marcação ali, vir um segundo para poder fazer o bote. Pô, mas quem fez a primeira marcação foi lá, vou dar exemplo aqui, o Hugo Moura, o Tuller, fez essa primeira marcação. Então a marcação não é só individual. Às vezes aparece lá o número. Fulano de tal teve, sei lá, 10 desarmes. Mas às vezes, se você parasse para poder perceber o desarme, o primeiro deu o bote e o cara que fez o desarme foi o segundo a dar o bote. Então é um conjunto, marcação é um conjunto. Então o Diego pode entrar dentro desse conjunto, pode fazer essa recomposição. E a gente jogar com 4 meias. 4 meias que vão elevar a qualidade do nosso time. Uma coisa que me surpreendeu muito no jogo contra o Vasco, teve um momento que o Flamengo teve a posse de bola, cara, trocando para um lado, para o outro, sabe, movimentando o jogo. Eu falei, cara, esse é o Flamengo que eu gostaria de ver no time principal. A gente não vê. A gente vê um time bem... esperando um contra-ataque, esperando o movimento do time adversário para aí sim contra-atacar, para aí sim ter alguma postura. Esse time eu não gosto de ver. E eu vi o time B do Flamengo fazer coisa que o time A não fez. Então, dá muito a se entender que tem muita coisa para poder fazer diferente, muita coisa para poder mudar, que o Abelão não está mudando. Isso, eu acho, na minha opinião, isso só aconteceu, os contra-ataques só estavam organizados porque o Vasco abriu tudo, né, cara? Aí no segundo tempo você vê que quando o Flamengo fez o primeiro gol, fez o gol, ele recuou um pouco e ficou bem no contra-ataque. Mas no primeiro tempo, você vê que, cara, o Flamengo movimentou bola assim que eu falei, caraca, eu tô vendo o time B do Flamengo fazer isso e eu não vejo o time A fazer. E coisas simples, movimentar uma bola para um lado, movimentar a bola para o outro, sabe, buscar o melhor passe, aí quando vê a jogada tava saindo, o Vitinho infiltrando, a Arrascaeta também, sabe, você vê uma movimentação, tu fala assim, cara, o Flamengo tá jogando diferente. O Flamengo não é aquele time reativo o tempo inteiro, não, o Flamengo tá ativo, sabe, jogando para cima. E tu vê a posse de bola do Flamengo, cara, tava na casa de 60%, às vezes até mais do que 60% dentro da partida. Pra mim isso é maravilhoso. Não ser um time reativo, pra mim já é muito bom. Mas assim, eu concordo com você, Antunes, mas não me causa estranheza isso, porque não dá pra dizer que do meio pra frente, né, o Flamengo era necessariamente um time B. Talvez essa trinca, né, que ficou aí, seja a trinca com o melhor futebol hoje. Obviamente, o Vitinho ainda não alcançou o potencial dele, o Bruno Henrique está melhor, o Bruno Henrique dá mais opção de aprofundar a jogada, né? Um jogador mais velocista, outra característica, mas em termos de talento com a bola, troca de passe hoje, se apresentar para receber, talvez esses três sejam que melhor fazem isso. Então, para mim é uma característica mais dele do que propriamente uma organização do time. E, inclusive, concordando com você, falando que a marcação é um conjunto, às vezes a pessoa valoriza muito o desarme em si. E deixa de perceber que, por exemplo, o desarme geralmente acontece numa situação onde a crise já se estabeleceu. Quando seria muito melhor a gente conseguir posicionar o time, né? Conseguir fazer uma ocupação de espaços para que o próprio time adversário entregue a bola, ou ele erre o passe, ou a gente antecipe, para não precisar ter o confronto diretamente do desarme. Para chegar, às vezes você ganha muito mais o jogo no erro do adversário do que propriamente num desarme e um contra-ataque. Perfeito, às vezes é um erro. Você pressionou ali, o cara errou um passe, você recuperou a bola, contra-ataque, pum, gol, dá exemplo. Às vezes tu ganha muito mais jogo dessa forma, fazendo o time errar, do que propriamente no desarme o tempo todo, naquele contato, aquele combate o tempo inteiro. Lembrando aos amigos aí, só um minutinho, Carlinha, por favor. Lembrando aos amigos que nós estamos ao vivo no Facebook, no Twitter e no Instagram também. Então deixe o seu like em qualquer uma das mídias que você esteja assistindo e vá lá no YouTube e se inscreva no nosso canal no YouTube. Todos os dias a gente lança um conteúdo, mais de um na verdade. Então faça parte dessa família que tem mais de 200 mil pessoas lá no YouTube. Todos os vídeos que a gente apresenta aqui nas lives no Facebook, no Twitter e no Instagram estão ao vivo também. Estão lá no nosso canal do YouTube. Quer falar, Carlinha?
eu ia falar assim, que eu concordo com o que o Pedro falou, mas eu tô com o Tunis. É um time B. Se você tem 11 jogadores em campo e só o titular, é um time B. Assim, aí a gente vai discutir aqui a qualidade do time B? Beleza, acredito que o Flamengo tem jogadores no chamado time B ou no chamado time reserva, ou seja lá como você prefira chamar, que é melhor do que muitos jogadores de time titular, né, de outros times. Mas que os times que jogou contra o Vasco eram time B, isso é um fato. Só tinha um jogador titular, se você considerar que Everton Ribeiro e Arrascaeta estavam dividindo a posição. Então, ali só um é o titular. Todos os outros são reservas. Então, se 11 jogadores, 10 são reservas. Agora, o Limer time B, aí já é outra questão, mas é um time B. Eu só ia acrescentar uma outra coisa, para não que a gente estava falando, né? Oi. Não, é que você está cortando um pouco, Carlinha. Você está dizendo, tá bem difícil de te entender. O finalzinho Posso tá dando. Não. Pode falar. Tá bem ruim a internet hoje aqui. Eu ia então, dizer que o Abel Braga falou na coletiva no sábado, foi perguntado o que faltava para o Arrascaeta ser titular nesse time, né? Que eu acho que é o que todo mundo quer saber. E ele falou, falta quem está jogando da brecha. Eu acho que eu vejo assim. Eu comecei com uma equipe que tem correspondido até agora. Eu pensei que o Abel fosse falar assim, foram as palavras do Abel do porquê o Arrascaeta hoje não é titular do Flamengo. E até, assim, depois que ele falou isso, ficou um pouco claro até que o Everton Ribeiro voltaria à equipe, né? E foi comprovado hoje no treino. Eu achei que o Abel fosse falar alguma coisa do tipo, que falta para o Arrascaeta ser titular. Aí o Abel falava, um técnico, né? Um técnico bom que consiga escalar ele no time, né? Só faltou ele falar isso, né? Enfim, eu queria até comentar aqui com vocês, pedir para que vocês comentem. O André Dias mandou uma mensagem querendo escalar o time da seguinte maneira: Diego Alves, Pará, Léo Duarte, Rodrigo Caio e Trauco, Pires da Mota, Cuejar, De Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol, jogando aí o famoso 4-4-2. Dá bem para testar esse esquema, não dá não, Tunis? Dá, pô. Cara, eu acho que do meio para frente o Flamengo tem bastante coisa, tem jogadores, tem potencial para poder fazer, sei lá, até jogar com 2 atacantes o Flamengo consegue jogar. Tem número para isso, tem jogador para isso. Agora, essa postura que o Flamengo tem com o Abel, essa questão de ser muito reativo, isso me preocupa para a mudança de esquema. O Flamengo já está acostumado com o esquema, fazer uma mudança de esquema e para jogar reativo, isso aí tem que ter treino e acaba me preocupando. Mas como eu falei, o Flamengo pode jogar de diversas maneiras, cabe treino e ter um treinador que oriente o time para uma mudança de esquema como essa, como foi citado pelo André Dias. O Sampaio, o Rafael Muniz está dizendo que a gente vai ver o verdadeiro Flamengo esse ano na quarta-feira. Você acha que aquele é o verdadeiro Flamengo do ano? Eu tenho até um pouco de medo do que seria o verdadeiro Flamengo desse ano, na verdade. Assim, eu acho que a gente tem que pensar em melhorar, porque o que eu tenho visto de indício do que vai ser o verdadeiro não me agrada em nada. Que é um time, justamente como o Antunes falou, reativo, é um time que com metodologia totalmente retrógrada, de bater com 10, 15 minutos de jogo, tá batendo lateral na área do adversário. É um time que não troca posição com facilidade, que tem dificuldade em triangular jogadas. Geralmente, dificilmente você vê 3 jogadores próximos, você vê no máximo 2. Então, assim, eu não acho que o grau de dificuldade da competição vai fazer o Flamengo se mostrar mais verdadeiro, né, mais vitorioso do que outra coisa. Até porque, né, convenhamos, esses adversários da primeira fase do Flamengo, na média, não tem nenhum grande adversário, não. O Flamengo, diferente dos últimos anos, pegou até um grupo tranquilo, tirando a questão da altitude. Então, o Flamengo, nesse primeiro semestre, né, entre Carioca e primeira fase da Libertadores, não vai ter grandes testes técnicos. Talvez físico, por causa da altitude, como disse anteriormente. Eu não sei quando a gente vai ver esse time do Flamengo tão bom assim, não. No andar da carruagem, eu acho que a gente não vai ver. Eu assisti LDU e Peñarol. Para mim, o time da LDU é melhor que o Vasco da Gama. Mais organizado. Eu acho mais organizado que o time do Vasco da Gama. Joga mais rápido, tem jogadores
Eu acho que na média, jogador por jogador, talvez até o Vasco tenha jogadores melhores, mas é um time mais organizado, um time que sai jogando bem. Não sei como vai jogar aqui no Maracanã, né? Deve trancar a defesa, né? Deixar tudo fechado e jogar a bola para frente. Deixa eu dar uma lida aqui no chat, galera. O Matheus Nascimento está dizendo o seguinte, é um outro comentário que eu gostaria que vocês fizessem. E o Matheus Nascimento está dizendo que o Ronaldo jogou bem e é a nossa esperança para tirar o Arão. Vocês acham que o Ronaldo jogou bem ou o Ronaldo melhorou durante o jogo? Porque, na minha visão, ele começou muito mal, na verdade. Eu muito falei mal. Isso até na transmissão, Kika. Perfeito. Eu achei o Ronaldo, o Tuller, o Hugo, no primeiro instante, muito nervosos. Os primeiros 15 minutos ali, eles jogando muito nervoso. Óbvio que depois o Tuller e o Hugo Moura melhoraram. O Ronaldo também melhorou bastante. Eu acho que dar uma sequência para o Ronaldo seria o melhor. Eu vejo melhor do que o Arão, comparando com o Arão. Ele tem um toque de bola, ele consegue se movimentar como segundo volante, bem melhor do que o Arão. Ele consegue fazer essa movimentação de segundo volante para poder ajudar essa saída de bola do Flamengo. Ele ajudou muito, com bom espaço. Óbvio, ele errou bastante, teve alguns... Mas tu vê que ele tinha alguma qualidade, você fala assim, cara, ele tá errando coisa boba, mas logo depois ele vinha, acertava um passe de qualidade, dava um passe assim de infiltração no meio, buscando a Arrascaeta no meio. O Everton Ribeiro, como ele estava caindo mais pro lado direito, estava trocando muito ali com o Everton Ribeiro. Eu gostei de alguns passes dele, dá para ver que o menino tem uma certa qualidade, que precisa aprimorar. Aí pode ser uma sequência no Carioca, pode dar uma sequência no Carioca para ele, de repente ver se ele consegue evoluir mais ainda. Mas... não dá pra botar na Libertadores num jogo de quarta-feira. Não, Libertadores não, esquece. Libertadores esquece. É jogo de Carioca, pegar jogo pequeno e dar sequência pra ele. Dar sequência porque a gente vai ver melhor. Fala, pô, é um erro de passe que vai definir o jogador? Não. Aí descarta isso. Jogou mal pra caramba. Jogou mal, como eu falei, teve momentos muito ruins dentro da partida, mas teve momentos bons. Que, olhando pro lado bom, tu fala assim, cara, se der uma oportunidade pra ele, ele consegue roubar a vaga do Arão. Esse é o meu posicionamento. Agora não. Vou dizer o seguinte, eu concordo com quase tudo que você falou, exceção ao final. Eu diria assim, ele pode vir a roubar a vaga do Arão. Mas eu tô falando, agora no momento não. É isso que eu tô querendo dizer. Agora no momento não. Mas dando uma sequência, quem sabe ele roube a vaga do Arão. Porque tem qualidade, pra mim, no meu ponto de vista, tem qualidade melhor do que o Arão. Passe melhor, uma movimentação melhor, vai dar uma cara diferente que o Arão não consegue dar. Vou pedir pro Sampaio comentar, mas vocês não acham que o Pires da Mota está na frente na briga por essa posição? Nem que a gente jogue com 2 volantes e adiante, talvez o Cuejara um pouquinho. Mas eu acho que o Pires da Mota está na frente nessa corrida para a posição do Arão, se comparado com o Ronaldo. O Pires jogou, assim, muito bem no sábado. Muito assim, bem. Eu já via qualidade no Pires, mas a gente viu poucos jogos do Pires, né? Desde que ele chegou no Flamengo, porque, querendo ou não, ele disputa uma posição diretamente com um dos, se não o melhor jogador do Flamengo hoje, e um jogador que não sai. O já não vai sair do time, não vai para o banco, vai sair do time se machucar, se tiver terceiro amarelo, não vai para o banco. Então, o Pires, a gente acaba vendo pouco do Pires. Acho que o Pires, ele é muito, às vezes, um pouco impulsivo, né? Ano passado, eu lembro bem que ele jogou 3 jogos, mais ou menos numa sequência, né? Foi, eu acho que a época que o Cuejá ficou um pouco fora do Flamengo, né? Por conta da seleção. E eu lembro que o Pires levou 2 amarelos em 3 jogos. Assim, é um cara que é um pouco impulsivo e tem que tomar um pouco cuidado com isso. Mas, fora isso, eu achei que ele foi muito bem no sábado e acho que ele pode ir muito bem. Agora, sobre jogar ele com o Cuejara, eu acho que seria bacana de ver, sim. Seria algo que seria legal, de repente, o Abel testar e ver como funcionaria, porque eu achei que ele foi muito bem e o Cuejara já demonstrou ali que pode jogar nas 2 posições, né? Tanto no mais recuado quanto no mais avançado. Eu concordo com as 2 prerrogativas. Tanto que o Pires da Mota está na frente,
fez uma grande partida. Inclusive, não lembro de um jogo do Pires que tenha sido muito ruim. Teve jogos que ele ficou mais sumido, né? Entrou depois, não apareceu, mas nenhum catastrófico. Eu acho que ele tá bem na frente mesmo. Agora, eu também acho que o Ronaldo pode evoluir bastante. Começou mal no jogo, foi se soltando. Aliás, eu nem culpo tanto nesse jogo, que vamos conver. Que o que foi aquele sistema defensivo do Flamengo que nunca jogou junto, jogador da base jogando fora de posição, é difícil também. Esse nervosismo inicial é compreensível até ter os ajustes. Depois, eu acho que ele foi bem útil no jogo. Inclusive até participou, né, de lances capitais da partida. E é aquele negócio, né? A gente tá há 3 anos e meio dando sequência pro Arão, né? Por que não dá uma sequência pro Ronaldo no Campeonato Carioca também? Só não pode botar esse moleque na Libertadores. Não pode, não. Tem que ser aos poucos. Tem que ser. Você vai lapidando ele, você vai botando ele. Vocês viram o João Lucas? Vocês viram o João Lucas no final de semana? Não cheguei a ver. Foi muito bem? Não, eu cheguei até a te mandar o vídeo, né? Pois é. Só que no jogo contra o Palmeiras. Cara, eu não tinha visto o jogo dele contra o Palmeiras. Botaram os melhores momentos só dele, só do Jean Lucas. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, e a torcida do Flamengo queimando esse moleque, cara. Ele teria a vaga no lugar do Arão. E ele estaria pronto para poder assumir a vaga do Arão. O Ronaldo não tá hoje. Agora, eu achei que ele foi um pouco mal em algumas partidas, cara. Não, quem? O Jean Lucas sim. O Jean Lucas eu tô falando foi péssimo. Mas o problema é que ele tava jogando como meia centralizado. Nas primeiras partidas dele, jogando como meia centralizado. E na primeira oportunidade que ele teve para jogar como segundo volante, que ele não estava jogando como segundo volante, ele não fez uma boa partida. Aí por que não dá sequência para ele como segundo volante? Poderia pegar esses jogos aí passados, botar o moleque como segundo volante, tal, treinar ele ali, ele assumir a vaga do Arão tranquilamente. Tranquilo. É o seguinte, a Carla tá certa. Ele foi mal em alguns jogos. Ele foi mal na Libertadores, no jogo contra o Cruzeiro, o 2-0 no Maracanã, ele foi o pior jogador em campo. Foi muito mal, sentiu a pressão. Sentiu a pressão. Agora, qualquer um que entende minimamente de futebol, vê que o jogador não é esse pé duro que a torcida está achando. Não é esse pé duro. É um jogador que se posiciona bem, é um jogador que se coloca bem, é um jogador bem acima da média. Agora, não deram oportunidade, né? Queimaram o menino. Agora, demos sorte que a gente emprestou ele para o Santos, ele caiu na mão do São Paulo. O São Paulo vai melhorar o jogador. A gente não está emprestando ele para o Luverdense, a gente está emprestando ele para um time menor que o Flamengo, mas para um time que, de fato, tem um técnico que sabe preparar os jogadores. Deixa eu ler a mensagem do Thiago Richelli aqui. Ele já mandou essa mensagem umas 16 vezes, eu preciso ler. Maior contratação da história no banco, Abel é muito ultrapassado. Zagallo, em 70, colocou 4 camisas 10 para jogar. Infelizmente, a gente não pode fazer isso, parceiro. Não dá para jogar com 10 camisas 10 hoje. Matheus Nascimento, dizendo que vai passar raiva com o Arão na Libertadores, vai mesmo. O Reginaldo Gomes, João Renato Costa Moura está sempre por aqui também, muito obrigado. O Rodrigo Machiliano está por aqui. O Adeilson dizendo, Cuejar não sabe jogar de segundo volante. Quando jogou avançado, só soube tocar de lado, não é dessa função. Eu discordo diametralmente de você, parceiro. Acho que tem bola suficiente para jogar de segundo volante com tranquilidade. Tanto ele quanto o Pires da Mota. Diga-se de passagem, o Pires da Mota no São Lourenço jogou muitos jogos de segundo volante, avançando quase um meia, só para informar. E assim, eu concordo com você, Kika, totalmente, e inclusive as pessoas têm muito na cabeça um molde de segundo volante pré-estabelecido, que é aquele que infiltra, rápido e tudo mais. Mas dá para jogar com 2 volantes que tem características totalmente diferentes, mas tem a marcação como prioridade, né? Mas também que tem a saída de bola, o passe médio, longa distância, não necessariamente aquele segundo volante que vai ficar pisando. Os 2 podem revezar essa situação e abrindo espaço para outros tipos de jogada. Não precisa ser aquele molde pré-estabelecido, né, do rapidinho de segundo volante que fica pisando na área, chuta na bola. Tem várias formas de montar isso. Dá pra jogar. Kika, fala. Só uma pergunta que realmente fica na minha cabeça ainda, queria compartilhar com vocês, é o seguinte, se o Abel gosta de colocar um time bem reativo, por que não então jogar com 2 volantes marcador? Bem marcador, que nem o estilo de Pires e Cuejar. Por que não jogar com os 2 juntos? Se o time do Flamengo é reativo. Concordo. E aí libera o Trauco. O Trauco vai ter mais liberdade. E foi o que aconteceu. Eu assisti o jogo novamente.
eu assisti o jogo novamente ontem de manhã e o Trauco só não avacalhou o Flamengo porque o Pires da Mota fez 5 coberturas no Trauco. Exato. 5, eu contei, fiz 5 coberturas no Trauco. Então, tendo ele e o Cuejá, cara, o Trauco vai virar quase um meia no Flamengo. Para quase um meia no Flamengo. Desculpa, Carlinhos, você queria falar alguma coisa, né? Eu ia falar o seguinte, a gente tá falando dessas mil possibilidades, falando na possibilidade de colocar o Cuejá com o Pires, mas a realidade é que hoje o Abel é feliz, feliz, eu acho a palavra meio estranha nessa situação, hoje ele é satisfeito, acho a palavra melhor, com o Cuejá mais o Arão. Eu não vejo realmente o Abel hoje tirando o Arão do time. Então, acho que pode se especular muita coisa aqui, mas eu não vejo hoje o Arão saindo do time. Eu concordo com você, Carla. Eu acho realmente isso, que não vai sair. Inclusive, eu acho que se ele está satisfeito hoje com o que tem sido produzido pelo meio-campo do Flamengo, dificilmente, em algum momento, ele não vai estar. Porque se está nesse nível de jogo e está tudo ok, quer dizer que para ele é isso mesmo. Então a gente vai ter que acompanhar o Arão, né, enquanto tiver o Abel no time do Flamengo, treinando o Flamengo. Eu tô um pouco já conformado com isso. Agora, eu achar legal, gostar, eu tô achando bem, assim, bem decepcionante esse início do Flamengo em termos de jogo mesmo, do futebol em si. Ô, Kika, vou aproveitar que você falou do Trauco, eu queria só levantar uma bola aqui, de repente gera algum debate, mas eu tava dando uma olhadinha nas estatísticas do Trauco e dando uma olhadinha nas estatísticas do René. Cara, tá muito parecido. Porque vamos supor, questão de desarme. O René tem 4, o Trauco tem 2. Entendeu? Questão de posse de bola. O René teve até mais posse de bola. Mas o René teve mais passes errados do que o Trauco. O Trauco, tu vê nas estatísticas, tu vê que o Trauco não joga muito para trás. Ele joga bem para frente. Então os passes dele são bem para frente. Então, assim, dá para colocar... do mesmo jeito que você falou que o Pires fez 5 coberturas do Trauco, o Cueja fez não sei quantas, que eu não contei, óbvio, mas fez não sei quantas coberturas pro René no jogo passado. A gente criou esse mito de que o René é bom marcador, cara. Criou-se esse mito que o René é bom marcador. Se você olha o campeonato passado, naquela sequência que a gente perdeu alguns pontos contra o Santos, etc., foram todas no lado dele. Começou com o jogo do Grêmio lá com a infiltração do Léo Moura, depois o gol do Rodrigo, né? Do Rodrigo lá do Santos, tudo pelo lado do René, que marca o jogador só ocupando espaço, ele marca o jogador a 4 metros de distância. Então a gente criou essa lenda de que o René é bom marcador, entendeu? Eu realmente não entendo de onde veio. Eu concordo com isso. Inclusive eu acho que, na verdade, tudo relacionado ao René tem um quê de deturpação. Eu acho que ele nem é um marcador tão bom quanto muita gente aponta, não é. Mas eu também não acho que ele é tão ruim com a bola no pé como muita gente aponta. Eu acho que ele é um jogador médio. A verdade é assim, vocês sabem, eu sou favorável ao René no lugar do Trauco, não por causa do René. Porque eu acho que o Trauco, independente de quanto falando de você bote ali, ele vai conseguir deixar uma brecha absurda entre ele e o zagueiro. Ele não sabe se posicionar e eu não tenho mais esperança nessa fase da carreira dele que ele vá conseguir desenvolver essa habilidade. Talvez algum técnico consiga, eu esteja enganado, mas eu acho que ele poderia ser aproveitado em outra posição. Mas o que está claro para mim é que a gente precisa de um outro lateral. Sim. Nenhum dos dois, você vai ficar eu achando que o René é mais adequado, o Antunes, o Kika, não sei quem mais achando que é outro. É porque, na verdade, nenhum dos dois, ninguém consegue chegar e cravar, é esse. Ninguém tem aquela confiança. Dá a bola nele que vai resolver. Todo mundo fica nesse... de um pouquinho pro lado. Vou deixar... Ele não fez uma pergunta... O amigo aqui do chat, o Lucas Pinha, ele não fez uma pergunta, mas eu vou deixar como se fosse uma pergunta para vocês. Melhor cobrir o Trauco ou o René? Então, é porque eu acho assim, nesse raciocínio, eu acho que o Trauco tem mais a oferecer com a bola no pé do que o René. O Trauco é um dos jogadores que melhor batem na bola no futebol brasileiro. Ele tem essa qualidade. Só que eu acho que na questão do Trauco não é só cobrir ele. Porque eu acho que mesmo com ele posicionado na esquerda ali, né, guardando a posição, ele deixa muito buraco. Ele sai depois da linha. Ele não fecha como deve fechar naquela posição. Não que o René seja exímio fazendo isso. Quando eu tô criticando o Trauco, não necessariamente eu tô exaltando o René, tá? Isso é uma coisa que eu por mim, como falei já antes, eu teria ido atrás de outro lateral.
Inclusive no futebol brasileiro que eu gostei, né? Pode ser que esse ano não apresente o mesmo futebol do final do ano passado. Eu já até citei aqui no programa, foi o Renan Lodge. Eu achei do Atlético Paranaense. Eu acho que ele terminou bem o ano. Assim, eu achei que ele terminou bem, assim, tanto a parte defensiva quanto na parte ofensiva. O lateral equilibrado. Mas eu tenho muita desconfiança, assim, acho muito difícil algum técnico, ainda mais nesse futebol que a gente tem no Brasil, que se apega tanto, né, ao resultado, até porque o técnico aqui é uma ciranda, toda hora tá tendo trocado, se arriscar a botar o Trauco ali. Porque qualquer outro técnico de outro time vai explorar isso. Eu acho que o cara vai preferir se proteger, e nesse quesito, o René é superior. Não porque o René é um mago da defesa, porque não é. Eu também não acho que ele é isso tudo. Ele não é o Militão, não é. Às vezes parece que o René vai estar ali e você vai ter uma segurança absurda, e também não é o caso. Agora, o comparativo dele facilita nessa direta, que é com o Trauco, que talvez para mim seja o pior lateral do Flamengo que eu vi nos últimos anos para fazer esse tipo de ação defensiva. É muito ruim mesmo na ação defensiva, eu tenho que concordar com isso. Não sei se é o pior. Thalisson Mãozinha era muito ruim também. Ah, não, esse aí eu não tô nem contando, assim. Esse aí é horrível. Muito ruim. Muito ele fazia cobertura, ele voltava para marcar em diagonal, como se estivesse fazendo cobertura. É um negócio horroroso. Carla, você queria falar alguma coisa? Não, eu ia falar, na verdade, vocês falam aí de Trauco, René, eu até pensei em fazer um comentário de bastidor engraçado, que a gente recebe muito, a gente aqui, os jornalistas daqui, né, meus colegas, a gente recebe muita mensagem em Twitter, no WhatsApp, né, que eu não sei nem como descobre nossos telefones, mas enfim, de jornalistas de fora daqui, né, e até, não tem 2 horas eu recebi de um equatoriano para falar sobre o jogo contra a LDU. E os jornalistas peruanos, eles mandam mensagens pra gente indignados, porque eles acham um absurdo o Trauco ser banco pro René. Mas é engraçado que eles mandam assim, eles falam assim, como o Trauco é banco? Impossível, o René é muito melhor, o René é muito pior. E às vezes eles nem sabem se o René é muito pior, mas eles acham, curioso isso. Só que vocês estavam falando aí, né, do Trauco versus René. Sou eu mandando mensagem em espanhol para você, Carlinha. Sim. Soy yo, Carlita, não se pode tener René e deixar Trauco no banco. Que passa, chica? Teve um que me mandou mensagem, eu estava viajando de férias ano passado, e ele ficou mandando mensagem, eu falei que eu estava em vacaciones, e ele continuou, ele insistiu, por causa do Trauco. Quando tinha Guerreiro, então vocês não fazem ideia do quanto que mandavam mensagem. Pois então. O Guerreiro não são jornalistas peruanos, né? É a Ana Beatriz Ayati mandando as mensagens. Ainda bem que ele foi embora, né, Carlinha? Não, pelas mensagens estou super agradecida mesmo, porque olha, que dia de mensagem. Então vamos ver aqui, falando em mensagem, vamos ver as mensagens aqui. Tem aqui o Kleber Estevam, que também acha o Trauco melhor do que o René, o Lucas Pinha, falando do chute de fora da área do Trauco, o Juliano Santana, traz o Jorge, resolve o problema dessa lateral logo. Não acho que o Jorge vai resolver o problema da lateral. Mas, enfim, Aldo Júnior melhora, mas eu não acho que resolva, não. O Rodrigo tá por aqui, Tito Souza, André Dias, William Lemos, Peterson Diamantino, Faber Matheus, Alexandre Libardi, Juliano Santana, lembrando do Magal, né? Aí pronto, Magal, Sampaio, Magal. Não, muito pior, não, assim, eu tô falando assim, dos recentes, nesse quesito específico, de fechar ali, né, mesmo estando posicionado na defesa, deixar a brecha sair na linha errada, né, do impedimento. Mas, pô, o Trauco, com a bola no pé, ele é bom jogador, tiveram inúmeros laterais do Flamengo muito piores que o Trauco. É só nesse recorte específico e desses últimos que jogaram na posição. Lucas Caralini. Não, vocês pensaram que era besteira? Não, é o nome do cara mesmo. Anderson Menezes, Carlos Vinícius, Thiago Castro, Douglas Silqueiras, Tito Souza, Cristiano Fernandes, abraço ao nosso amigo Cristiano Fernandes, que é membro do Clube Coluna do Flamengo, Saul Cruz, Adeilson Gonçalves, Lucas Pinha, Cleverson Denise, Peterson Diamantino novamente, Vinícius Santos dos Pretos 12, Aldo Júnior, André Dias, João Renato Costa Moura, o Rodrigo Martiliano também estava por aqui, Gevanildo, Rosilene Alcântara, David Johnson e até o Cristiano Oliveira,
O pentelho mor do chat está por aqui. Então, todo respeito. Ó, coraçãozinho para você. Tá se recuperando aí. Hã? Tá todo dia ele. Não, cara. O cara é parceiraço aqui. É dono do canal, cara. Flamengo e Vasco e Flamengo, melancólico 1-1. Carlinha, você assistiu o jogo, Carlinha? Tava no Maracanã, né? Então, você podia estar tomando uma breja, entendeu? Falando com os amigos da imprensa, entendeu? No Maracanã. Na batucada. Não, eu só saio dali no intervalo mesmo para comprar meu quibe. Eu prefiro não comprar coxinha, porque é muito seca do Maracanã, prefiro não. Eu vou no quibe. Mas assisti ao jogo, não dormia. Teve uma hora que eu fiquei um pouquinho com sono ali, mas vi o jogo. Não achei um jogão, né? E a gente já citou aqui algumas coisas, né? Como o bom jogo que o Pires fez. Achei que o Tuller também melhorou ao longo da partida. Eu não achei um jogão e o pênalti no final acabou sendo um balde de água fria. Achei que em alguns momentos durante a partida o Flamengo podia ter matado o jogo. E aí eu nem cito a bola do Rodinei, eu cito de modo geral ao longo da partida. Acho que tiveram outras situações que dava para ter ampliado o placar e não ampliou. Achei que no início da partida o Vasco foi bem superior ao Flamengo, e aí vem até a parte que a gente falou que o Ronaldo estava mal, aquele início ali, aqueles primeiros 15, 20 minutos. Eu achei que o Vasco foi bem superior, mas achei que o Flamengo melhorou bastante, ou o Vasco caiu um pouquinho. E achei que no final foi complicado o pênalti, né? Eu não gosto de entrar muito em arbitragem também, até porque eu não sou especialista. Quando eu discuto isso de arbitragem, eu gosto de discutir na mesa do bar. Mas achei complicado aquele pênalti no final, né? E teve o erro do Rodinei, né? Mas eu não vou ficar entrando muito nisso. Acho que foi o que mais foi falado desde sábado, né? Foi o gol perdido pelo Rodinei. Foi um gol perdido, concordamos, mas eu acho que o Flamengo podia também ter ampliado em outras oportunidades durante a partida. Não coloco 100% da culpa no Rodinei nessa, apesar de, obviamente, claramente ser um gol perdido. E todos sabemos disso, e o Rodinei sabe disso também, né? Ele com certeza ficou chateado, não acho que tenha sido mentira o que eles falaram de que o Rodinei ficou chateado, ficou sentido. Óbvio, ele perdeu um gol, mas acho que o Flamengo podia ter ampliado em outras oportunidades. Estou bastante repetitiva, vou deixar para vocês falarem mais aí. O Roger Xavier está perguntando se o Rafinha vem mesmo. O Davi Johnson está dizendo que o Flamengo precisa de 2 laterais e um bom zagueiro. O Matheus Nascimento está dizendo que vai ter madrugadão amanhã. Madrugadão. Na madrugada, vitrola rolando. Talvez, véspera de Libertadores, vamos lá, né? Madrugadão, costuma acontecer, hein? Fiquem ligados aí, vocês que fiquem ligados, pode ser que tenha mesmo. Mandar um abraço pro Henrique Melo, Murilo Pereira, Guilherme Soares, Cristiano Oliveira. Antunes, e o jogo, hein, Antunes? Antes de comentar do jogo, o Alexandre Libardi tinha mandado mensagem aqui para mim no chat, me perguntando a quantidade de passes, né, para gol. Tem o René versus Trauco. Para ficar mais fácil, que eu demorei até um pouco para poder pesquisar aqui, mas para ficar mais fácil, vamos no modo geral, assistência para gols, né? O Trauco teve menos partidas e teve 2 assistências, só informando aqui o amigo. E o René teve muito mais jogos do que o Trauco, que só teve apenas 1. Então, só para poder responder ele aí. Agora, com relação ao jogo, eu vi um Flamengo, como eu tinha até comentado anteriormente, um Flamengo que jogou, de certa maneira, melhor, não jogou reativo, principalmente no primeiro tempo. Falo mais na questão do primeiro tempo, até porque o Flamengo fez o gol nos 5 minutos ali do segundo tempo, então deu uma recuada e começou a jogar no contra-ataque. Mas no primeiro tempo eu vi um Flamengo, apesar de alguns erros individuais, o Flamengo bem dentro
da partida, com boa movimentação, com boa troca de passe. Eu consegui ver uma qualidade diferente que o Flamengo trouxe para a partida. Porém, assim, foi um jogo que eu já estava mais ou menos esperando que não fosse dos melhores. O Vasco jogando muito reativo, muito retrancado também. E no segundo tempo, o Flamengo numa bela jogada. Inclusive, eu cantei aqui, eu falei, o Vasco está fazendo pressão, mas a qualquer momento o Flamengo vai botar o Vasco no lugar dele. Primeiro contra-ataque aí, o Flamengo já vai botar no lugar deles. Dito e feito. No primeiro contra-ataque, numa bela jogada, numa bela troca de passe, o Flamengo foi lá e chegou ao gol. A partir daí que eu achei o time do Flamengo um pouco bagunçado, porque poderia continuar não sendo reativo, porque o time do Vasco é muito fraco. Não acho o time do Vasco isso tudo, até pode ter vários aí jogos que fez bem, jogou bem, ganhou bem, mas eu já achava, pelo pouco que eu já tinha visto do time do Vasco, eu vi que o time do Vasco era muito fraco. Então ficou muito aquele jogo de o Vasco não fazer aquelas bolas aéreas o tempo todo e o Flamengo jogando no contra-ataque. A partir do gol do Flamengo, o jogo ficou feio dessa maneira, mas tu via que se o Flamengo, sabe, botasse um pouquinho mais de qualidade, que nem botou no primeiro, no gol, na jogada do gol, ia chegar no segundo gol. No segundo, perdeu muitos contra-ataques dessa forma, inclusive até com chutes de fora da área totalmente desnecessário. Inclusive o Ronaldo participou de alguns chutes precipitados de fora da área. Como eu falei, se botasse um pouquinho mais de qualidade, achasse o melhor passe, o Flamengo chegaria ao segundo gol. Quando fez, aí veio o lance do Rodinei. Para mim é um lance parecido com que teve o David. Não sei se vocês vão lembrar desse lance. O David estava na cara do gol, era só empurrar. Mas é aquela coisa assim, o cara tá tão confiante que vai fazer o gol, toca de qualquer jeito. Dá um tapa na bola de qualquer jeito. Vou fazer o gol, já tô aqui. Tá escancarado, não tem ninguém na minha frente. Vou dar só um toquezinho aqui e a bola vai entrar. Ele não olhou para trás e não viu a marcação chegando. Deu um toquezinho, no meu ponto de vista, displicente. Aí a Carla falou que ele tirou um pouco da porcentagem de erro dele. Eu boto que a porcentagem foi totalmente dele, foi 100% do erro dele. O mérito do zagueiro, mas o cara que tá ali, com o gol totalmente escancarado, vai dar um toquezinho de nada, sem olhar para trás, cara, não tem. Pra mim isso foi totalmente displicente. Bola rolando na grama, na pequena área, ele teve tempo de bater de chapa. Vai pro inferno, enche o pé e põe a bola pra dentro, pelo amor de Deus. Exatamente. Ele quis dar aquele toquinho bonito pra sair correndo da direção da bola, vai andar. Aquele toque, o cara já dá o toque, já querendo comemorar, querendo já sair, sabe? É totalmente displicente, o cara não tá ligado ali no lance. Eu vi um lance que, mais ou menos parecido, não foi tão parecido assim, que o Romário, óbvio que eu tô falando de qualidade, não tô querendo comparar Romário com o Rodinei, mas tô falando do toque na bola, o toque na bola que é fundamental, é isso que eu tô querendo dizer. Quando o Romário recebe a bola, ele nem olha para trás, mas ele dá um toquezinho consciente de que a força que ele tá impondo, a bola vai entrar. Coisa que o Rodinei não fez, sabe? Aquela coisa assim, vou bater aqui de qualquer jeito, ele bate de qualquer jeito, displicente, e aconteceu o que aconteceu. Poderia ter entrado? Poderia, mas não entrou por displicência do Rodinei. Aí depois desse lance, teve aquele pênalti lá, mais uma vez, mais um pênalti mandrake esse ano pro Vasco. Do meu ponto de vista, não foi pênalti, apesar de que teve um lance anterior que na câmera em si você via que teve um toque atrás do Maxi Lopes, porém, se você reparar, frames antes do lance, ele já tá se jogando. Quando ele toca na bola, ele já tá se jogando, se projetando pro chão. E teve o toque, mas se for parar para poder ver, ele já tá se projetando pro chão antes de receber o toque. Então eu já descartaria um pênalti nesse lance. Agora, se você for olhar somente o lance, o toque e ele caindo no chão, tu vai falar que foi pênalti, aí não tem como discordar.
Agora, o lance do pênalti, realmente, totalmente mandrake, um pênalti dado. O juiz influenciou demais nessa partida. Enfim, teve erros, pequenos erros pequenos e grandes erros de alguns jogadores, mas eu vi um potencial dali. Eu vi uma coisa muito boa dali. Que o Flamengo pode lapidar alguns jogadores para melhorar a sua qualidade, melhorar o seu futebol. Aí eu já tiro daí que foi bom colocar os moleques para poder jogar, foi bom ter colocado alguns jogadores para poder jogar, que a gente poder viver uma qualidade diferenciada. Obrigado, Antunes. Sampaio? Então, assim, eu não achei o jogo bom. Foi um jogo, assim, com alguma emoção. No começo do jogo até achei o Flamengo defensivamente um Deus nos acuda, né? Qualquer bola na área do Flamengo dava medo, o Vasco estava ganhando, o Vasco estava até, né, sem fazer muito esforço, né? Porque é impressionante também como o Valentim optou para jogar de maneira bem conservadora, né? O futebol do Vasco. Ele, no começo da carreira ele não era assim. Ele está se tornando um técnico mais do mesmo. É uma pena também para ele. Enfim, eu acho que o Vasco tivesse, inclusive, pressionado mais o Flamengo naquele início, o Flamengo talvez tivesse cedido. O que eu achei desse jogo, na verdade, sabe briga de rua? Que um dá um soco, aí vem o outro, dá outro soco, assim, em sequência, meio desorganizado, meio tudo. Eu achei que foi isso, sabe? É um toma lá da cá. Eu achei que o time do Flamengo não demonstrou, que é até natural pela falta de entrosamento, mas não demonstrou uma troca de passe, uma troca de posição que realmente intencional. As coisas foram meio que acontecendo uma atrás da outra. O Vasco foi dando espaço, o Flamengo foi aproveitando, o Flamengo foi dando espaço, o Vasco ia aproveitando. Foi uma coisa meio geração espontânea em alguns momentos. Não teve realmente um planejamento para que as coisas funcionassem. Em relação à arbitragem, eu acho que a arbitragem foi ruim, ponto, mas eu não acho que o Flamengo deixou de ganhar por causa da arbitragem. Eu acho que o pênalti do Tuller é duvidoso. Um pênalti duvidoso. Mas eu também acho que o Tuller não deveria correr o risco ali. Não, eu acho que ele correu um risco desnecessário. Também eu acho que foi pênalti do Hugo Moura no Maxi Lopes. Inclusive, é um lance típico de volante marcando no meio de campo para matar a jogada. Às vezes, no instinto ali, ele faz aquilo. Então, claramente, o jogador que está fora de posição marcando. Não está tão acostumado a ser o último homem ali da linha. De novo, não é culpa dele por estar ali, né? Ele tem escalado um jogador jovem, tendo as primeiras oportunidades no time profissional, é escalado fora de posição, a chance de dar errado é grande. Ainda mais num jogo que se não é contra um grande Vasco, né? É contra um time tradicional, do rival tradicional. E em relação ao Rodinei, para mim, às vezes, sabe o que eu acho? Às vezes que falta um pouco de jogador se preservar. O jogador já é marcado. Ele já tem inúmeras críticas da torcida. Ele não pode chegar no último minuto, né, numa chance clara, só botar o pé na bola para fazer o gol. Ele tem que vir para fazer. Mesmo que ele erre o gol, se ele tivesse vindo com mais vontade, né, se tivesse chutado, a bola bateu, puxa, na trave, bateu forte, teria sido uma grande perda, com certeza. Mas a reação, eu acho, da torcida teria sido diferente. Teve um quê ali, um pouco já fiz o gol, só tô botando o pé. Então isso incomoda mais, isso reverbera maior o erro. E, para mim, assim, só teve realmente mérito do zagueiro porque criou-se oportunidade para isso. Porque bateu fraco, já foi naquele vou fazer o gol e ir para a torcida. Porque não tem condição. Até o Fernando Miguel, o goleiro, já está repetindo impedimento. Ele já até desistiu, já acha que vai ser gol. Se ele vai imbuído mesmo, finaliza bate na bola mesmo, não só coloca o pé, não tem nem como o zagueiro chegar. Então, totalmente culpa dele. É óbvio, né? Mas Pedro, se fosse o outro jogador que estivesse brilhando, né, com os pontos nos cascos, você acha que teria toda essa repercussão? Não estaria. Mas também, assim, não seria. Temos que ser justos. Isso é uma coisa que vem sendo construída ao longo do tempo. Se o Rodinei, né, tá sentindo isso, é porque ele vem jogando mal há mais tempo. E até por isso ele poderia ter se preservado, como eu disse. Nessa hora, fecha o olho, se for o caso, e bota pra dentro, sabe? Não tenta só encostar. Vai mais firme na bola. Isso dá margem para aumentar ainda o problema. Isso aí. Carlinha? Seu boa noite, Carlinha. Não. Eu só queria comentar mais um negócio. Só em cima do jogo do Vasco. Lembrando que o Bruno Henrique ele foi expulso
E, então ele não pode jogar no sábado que vem contra o Volta Redonda. E aí todo mundo fala assim, mas provavelmente nesse jogo contra o Volta Redonda, o time deve ser de novo um time B, um time misto ali, né? Já que vai ter tido a LDU e logo depois tem o Peñarol. Só que se o Vitinho não resolver lá a questão da lesão do adutor dele até sábado, não tem o reserva imediato. Então. Tem sim, o Arrascaeta. Sim, mas eu só tô assim, só botando aí que a gente sabe que o Bruno Henrique não, o jogador que iria jogar na posição do Bruno Henrique era o Vitinho. Então tô só colocando aí que o Bruno Henrique não pode jogar no outro sábado por conta do cartão vermelho e o Vitinho também a gente não sabe se vai ter resolvido. Meu boa noite. Eu vou só deixar essa no ar. Boa noite. Pro Antunes, pro Pedro, pro Kika e para todo mundo que tá acompanhando a gente. Não esquece que o vídeo aqui vai lá pro canal no YouTube. Então, se inscrevam lá. Vão lá, assistam de novo. Assistam 3, 4, 5 vezes, porque a gente é muito legal. Vale a pena. E é isso. Quarta-feira, amanhã eu não tô participando aqui do resenha, então quarta-feira tem esse jogo importante contra LDU. 52 mil ingressos vendidos, foi a última parcial que a gente teve. Vai ter Maracanã lotado, porque são 57 à venda, então tenho certeza que até quarta vende esses 5 que faltam. O jornalista não sabe fazer conta. E é isso aí, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. Boa noite. Obrigado, Carlinhos. Seu boa noite, Sampaio. Boa noite a todo mundo, né, que acompanhou a gente até aqui. Lembrando, terminando, né, querendo rever o programa, vá no YouTube. Comente no YouTube também, que a gente sempre está interagindo pelo YouTube também, né, nos comentários. Procure a gente nas nossas mídias, né, nos nossos Twitters. A gente sempre também está querendo, né, ao máximo possível, tentando ao máximo interagir pelo Twitter, por todas as mídias, na verdade. Mas acho que o Twitter acaba sendo o veículo mais fácil. E também, né, no YouTube, torne-se membro e venha fazer parte, né, do nosso grupo de WhatsApp, que é movimentadíssimo, nosso clube de membros lá do YouTube. Tanto que a gente acaba criando, falando até de outros tópicos que não o Flamengo. A gente já falou de tudo. A gente já falou de NBA, já falou de, enfim, com várias coisas. Então, né, torne-se membro também lá no canal e venha fazer parte do WhatsApp nosso. Obrigado, Sampaio. Seu boa noite, Antunes. Boa noite, Kika, boa noite, Carla, boa noite, Sampaio, boa noite, produção, boa noite, galera do Twitter, boa noite, galera do Facebook, boa noite, galera do Instagram e boa noite, galera do YouTube. Lembrando, você que está assistindo no YouTube, aqui embaixo, você pode deixar seu comentário, deixa sua sugestão, deixa sua pergunta, enfim, deixa seu comentário de modo geral, fica à vontade ali, que a gente vai tentar ao máximo responder a todos. Galera, um grande abraço e até amanhã. Obrigado, nossos amigos aí debatedores, Ana Carla da Silva Araújo, Pedro Sampaio, Rodrigo Antunes. Um abraço para a galera aqui do chat, Giovanni Chiedi, Francisco Silva, Matheus Nascimento, Jander Manauara, Peterson Diamantino, lá de Volta Redonda. Abraço para a galera de Volta Redonda. Rodinella Alexandre Bezerra, Adeilson Gonçalves, André Dias, Vinícius dos Santos, Murilo Pereira, Alexandre Libardi, Alain Marcelo dos Santos. Muito obrigado a vocês que participaram. Lembrando, como disse o Antunes, deixe seu like tanto aqui no Facebook, quanto no Instagram, quanto no Twitter. E deixe sua mensagem lá no YouTube. Não se esqueça de marcar o sininho de notificação, se inscreva no canal, deixe seu like, faça parte dessa família que tem mais de 202 mil pessoas. Muito obrigado a todos. Nos vemos amanhã às 6 horas da tarde com o Notícias. Boa noite.